Bora, meu povo, vamos chegando para nossa live. Hoje, o último dia do ano de 2021, esse ano abençoado, né? Graças a Deus, em tudo temos que dar graça, tá, pessoal? Sejam bem-vindos, eu sou a professora Maiara, professora aqui do Vale Concurso. Vou trabalhar hoje com vocês um assunto muito importante, muito especial para a sua prova, que é o REMP, tá? Nós tivemos, né? Há 2 dias atrás aí, a informação de que a prova foi adiada, muitas pessoas se lamentando, inconformadas. Eu sei, gente, é difícil. Concurso público, ele envolve ali, ele tem uma carga emocional muito grande, né, nas costas aí dos candidatos. Além de tudo que você tem que saber, né, de todo o conteúdo ali programático da sua prova, relativo às matérias, também temos que lidar com essas questões, tá, gente? A parte psicológica, ela manda muito. Controle a ansiedade. Em tudo há um propósito. A gente tem que ser otimista e pensar positivo. Vejam só, vamos olhar pelo lado positivo, né? Teremos, então, praticamente aí 3 meses pela frente para poder estudar. Para poder revisar, para poder aprofundar em determinados temas. Se você não estava estudando como devia, você tem oportunidade, então tudo há um propósito e a gente tem que buscar sempre olhar o lado positivo das coisas, embora eu sei que é difícil, né? Quando a gente está ali na expectativa e uma expectativa frustrada, às vezes incomoda, né? Às vezes dói. Mas nós temos que olhar para frente, seguir em frente e pensar que tudo o que acontece é para o nosso bem, tá? Então não desanimem, vamos seguir aí com todo o gás, com todo o foco. Não é hora de deixar a peteca cair, gente. Não é hora, tá? Hoje é dia 31 de dezembro, a professora vai estar de plantão na virada aí, tá? Na virada de ano, graças a Deus por isso, né? E aí, segundo o novo cronograma aí, né, que a Selecon disponibilizou, curso de formação iniciando final de 2022, né? No próximo ano, né? Quem sabe você vai estar aí também dia 31 lá no curso ou fazendo qualquer outra atividade, tá certo? Então vamos manter o foco, pensamento positivo. É o que eu desejo a vocês, né? Um ano terminando aí, outro ano começando. Então a gente tem que levar coisas boas para o próximo ano, a gente tem que começar o próximo ano com o pé direito, né? Feliz por termos chegado até aqui, principalmente em virtude do que nós passamos nos 2 últimos anos, né, em relação à pandemia. Muita gente perdeu aí pessoas queridas, tá? E nós estamos aqui. Então, isso é motivo de alegria, isso é motivo de agradecer. E eu quis iniciar essa live hoje com vocês, falando justamente sobre isso, né? Trazendo aqui uma palavra de esperança, uma palavra de conforto, porque eu passei por isso, eu sei como é ruim. No meu concurso, pessoal, que foi em 2012, nós não tínhamos nem cronograma, tá? Nós não tínhamos previsão de quando seria a próxima etapa, de quando iria começar o curso de formação, tudo era muito incerto. E eu sei toda a ansiedade, toda a carga, né, que isso gera para quem está ali buscando, às vezes, pessoas que estão desempregadas, né? Enfim, uma série de fatores, cada um tem as suas circunstâncias. Mas nós temos que perseverar, temos que ter paciência, tá certo? E no final vai dar tudo certo, tá bom? Quem está fazendo a sua parte, quem está plantando, vai colher. Bom, pessoal, como eu disse para vocês, tá? Hoje nós vamos trabalhar com o REMP. Então, nós temos aí mais um bom tempo pela frente, né? Pra gente poder estudar. Olha só, meu Instagram tá aqui para vocês na tela. Se você tem alguma dúvida, tá? Podem me mandar aí, podem entrar em contato comigo através do Instagram. Se inscreva aqui no nosso canal, aproveitando, né? Já se inscreva no canal, ative aqui o sininho. A gente tem conteúdo voltado para a Polícia Penal, porque o nosso foco é a aprovação de vocês. Então, nós temos aqui conteúdo de todas as matérias, informático, português, raciocínio lógico, tá? Direito penal, leis extravagantes, enfim, constitucional, todas as matérias nós temos conteúdo para vocês. Então, se inscreva no canal e já ative o sininho, para você ficar aí por dentro, tá? De todos os conteúdos que são postados aqui para concursos públicos. Também temos, né, conteúdo para outros concursos. Aqui sigam o Vale Concurso no Instagram, as redes sociais disponíveis para vocês, tá? Pessoal, hoje eu trouxe um tema específico dentro do REMP para falar com vocês, tá? Eu trouxe a parte ali das sanções disciplinares e um pouco também sobre o Conselho Disciplinar. Tá? Então, é isso que nós iremos falar hoje. Nós vamos pontuar aqui alguns temas importantes, né, para sua prova. Graças a Deus, né, teremos mais um tempo disponível para estudar. Quem quer, ano que vem aí, né,
nessa data, está já prestes a ingressar na Polícia Penal, gente. Todo mundo, né? Se vocês estão assistindo isso, é porque vocês estão buscando, tá? Então, vamos lá, com otimismo, com garra, com fé. E não tem ninguém aqui que vai desistir, tá? Ninguém vai desistir, é proibido desistir. Por quê? Quem desiste não consegue, tá? Então, vamos erguer a cabeça aí, seguir em frente, não desanime, não se abatam aí, em virtude desse adiamento da prova, tá? Graças a Deus foi adiada, mas com data certa. Pior seria se não tivesse nem data prevista, né? Enfim, vamos lá. Olha só, nós vamos falar aqui das sanções disciplinares que são previstas a partir do artigo 648 do REMP, tá? Então, olha só, a sanção disciplinar, ela objetiva preservar a disciplina. E ela tem um caráter, aqui isso é muito importante, né? O caráter preventivo e educativo. Então, quando que uma sanção disciplinar vai ser imposta? Quando a disciplina, né, ela foi violada, né? Foi praticada ali uma infração disciplinar e para restabelecer, tá, essa disciplina é imposta aí uma sanção disciplinar. E ela tem um caráter preventivo e educativo. Cuidado, vocês não viram a expressão ali, caráter punitivo. Então, muita atenção, porque a ideia, né, que as pessoas acabam tendo é que se alguém infringiu de alguma forma ali um dever, ela merece ser punida. Mas não, tá? O caráter da sanção é de prevenir que novas infrações sejam cometidas e, ao mesmo tempo, de educar aquela pessoa que praticou essa infração, né? Dizendo, olha, você não pode fazer isso, porque se você fizer isso, você vai receber isso aqui como sanção, tá? Então, o caráter é educativo e não é punitivo. Então, atenção, né? Se a banca quiser confundi-los aí em relação a esse ponto. Não haverá falta nem sanção disciplinar. Então, não tem falta nem sanção disciplinar sem expressa e anterior previsão legal, tá? Ou regulamentar. Isso aqui, pessoal, lá no direito penal, nós temos o princípio da anterioridade da lei penal. Por quê? É mais ou menos isso aqui que trouxeram para o REMP, tá? A infração disciplinar e a sua respectiva sanção tem que ser prevista anterior. A pessoa tem que saber que aquela conduta dela se enquadra como uma infração. Da mesma forma que no direito penal, os crimes eles são previstos, né, antes da conduta ali ser praticada. Porque não pode, tá? A pessoa hoje, uma conduta, por exemplo, ter um chaveiro desse time feio aqui. Tô brincando, viu, gente? Nada cruzeirense, não fiquem bravos comigo. Mas olha só, tem um chaveiro aqui desse time feio, que é o Cruzeiro. Aí, olha só, não tem, é crime. Não é crime, né? Tenho dó, né, das pessoas que possuem. Brincadeiras à parte, mas não é crime. Então, vamos supor que a partir de amanhã, portar um chaveiro do Cruzeiro passe a ser considerado crime. Eu, que estou com esse chaveiro hoje, eu posso ser punida por isso? Não, né? Não, por quê? Até hoje era uma conduta atípica. Se a partir de amanhã vir aí uma infração, tá? As condutas só serão punidas, as condutas que serão punidas são as que serão praticadas de amanhã para frente, tá? Então, da mesma forma, em relação às infrações disciplinares. Então, se uma conduta hoje não é infração disciplinar, ela não pode, e amanhã ela venha se tornar, todas as anteriores não poderão ser punidas e também não serão aplicadas, não poderão ser aplicadas as sanções, tá? Então, é isso, quer dizer, a anterioridade aí, a previsão expressa, tá? São proibidos como sanções disciplinares os castigos corporais, clausura em cela escura, sanções coletivas, bem como toda punição cruel, desumana, degradante e qualquer forma de tortura. Isso aqui, né, vocês têm que saber, né, de cor salteado, por quê? Dignidade da pessoa humana. A pessoa privada de liberdade, ela ainda considera o seu caráter de ser humano, né? E existem direitos fundamentais que não podem ser violados pelo Estado. O Estado ele vai ter ele custódia desses indivíduos, mas isso não dá carta branca para que direitos, né, essenciais, tá? Direitos ali que são invioláveis. Em virtude da dignidade da pessoa humana, que esses direitos sejam feridos, tá? Então, assim, integridade física, integridade mental, tá? Por isso que nós não podemos ter castigos corporais. Ah, vou te dar 50 chibatadas porque você desrespeitou um funcionário. Não pode, né, gente? Absurdo. Clausura em cela escura. Gente,
eu sempre falo isso, né? Aquela ideia que nós temos ali de ver filmes ou séries que retratam prisões, tá? E aí temos a cela solitária, né? Que é aquela cela escura, que não tem nenhuma ventilação, que não tem cama, enfim, ou então que é muita luz, que a pessoa não sabe se é dia, se é noite. Gente, isso é tortura psicológica, tá? Por esse motivo que nós não temos esse tipo de cela solitária. Tanto que o isolamento, se vocês olharem no REMP, né, o que ele fala sobre a cela de isolamento, ela tem que ter o mesmo aspecto das demais celas. Ela vai ter cama, ela vai ter colchão, ela vai ter banheiro, tá? Então, assim, a estrutura dela é das demais celas. Tá certo? A única diferença é que ela vai ser destinada aí para a sanção, para cumprimento de sanção de isolamento. Mas não tem aquela ideia de solitária, aquela ideia de cela escura ou de cela clara, que a pessoa não sabe nem que horas são, tá? Isso aí é tortura, isso é tratamento desumano, degradante, tá? Então é vedado. Aplicam-se aos presos infratores as seguintes sanções disciplinares. Então, as sanções que nós temos, né, nós vamos ver que elas sofrerão uma variação aí de acordo com a modalidade de falta, se for leve, se for médio, se for grave, mas as sanções de um modo geral que nós temos aqui é a advertência verbal, tá? A repreensão, a suspensão ou restrição de direitos, o isolamento na própria cela, ou quando se tratar de preso que esteja em cela coletiva, em local adequado, respeitadas as possibilidades das unidades prisionais, dadas as características físicas de cada uma. E nós temos também a inclusão no regime disciplinar diferenciado, que é a sanção, né, mais grave, tá? É a sanção, o RDD é a sanção mais grave que nós temos previstas aí dentro do REMP, tá? Então, nós vamos ver quais dessas sanções se aplicam para cada falta. Então, passando aqui, olha só, aqui, né, tirem print aí dessa tela, olha, que são as sanções de um modo geral que nós temos, tá? Então, advertência verbal, repreensão, suspensão ou restrição de direitos, isolamento na própria cela, quando ela for individual, né, se for coletiva vai ser em local adequado, que é o que normalmente acontece, e a inclusão no RDD. As sanções dos incisos 1 até o 4, que são, né, a advertência, a repreensão, a suspensão ou restrição de direitos e o isolamento, essas sanções aqui, elas serão aplicadas por ato motivado do diretor-geral da unidade prisional, ouvido o conselho disciplinar. Então, depois que ele ouvir aí o conselho disciplinar, né, ele aplica essas sanções. Já o RDD, que está lá no inciso 5, por prévio fundamento despacho do juiz competente. Então, apenas o juiz pode incluir algum preso no regime disciplinar diferenciado, tá? E aí, a motivação para a inclusão desse preso em regime disciplinar diferenciado vai depender de requerimento circunstanciado, elaborado pelo diretor-geral da unidade prisional ou pela Superintendência de Segurança Prisional e de Articulação Institucional e Gestão de Vagas, que é a SAIGV, tá? Da subsecretaria, né, que hoje é o DEPEN. Então, tem que ter o quê? Despacho fundamentado do juiz para que um preso seja incluído no RDD. E aí vai depender de requerimento, tá? Elaborado aí pelo diretor-geral da unidade ou pela superintendência aí, que é a SAIGV. A unidade prisional que não possui cela própria, para o cumprimento da sanção, deverá providenciar uma cela de isolamento, é o que eu falei com vocês, que deverá ter as mesmas condições das celas comuns. Vejam, é as mesmas, tá? Condição em relação ao quê? Higiene, aeração, iluminação satisfatórias, bem como assistência material. Então, vejam que não existe, né, aquela clausura em cela escura. A estrutura da cela de isolamento é a mesma que as demais celas, tá? E essa assistência material em relação a materiais de higiene pessoal, né, um colchão, uma cama, um vaso sanitário, um chuveiro, tá? Então, a mesma estrutura que as demais celas terão, a cela de isolamento também terá, tá? Consideram-se sanções administrativas, aqui nós vimos aqui, são sanções, disciplinares, tá, pessoal? Sanções disciplinares, aqui nós temos as sanções administrativas, que podem ser aplicadas isoladamente ou cumulativamente com as sanções previstas no artigo 651, que são as sanções disciplinares. Então, quais são aqui as sanções administrativas?
pelo amor de Deus, não vá me confundir sanção administrativa com sanção disciplinar, tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A sanção administrativa, ela pode ser aplicada isolada ou cumulativamente com as sanções disciplinares. Nós vamos ver aqui quais são as sanções administrativas. Então, nós temos perda ou suspensão de regalias, conforme disposições deste regulamento, suspensão de visitas concedidas em caráter de regalias e retenção de objetos. Então, por exemplo, pode reter lá o rádio, a televisão, né, que o preso possui na cela, tá? E esses objetos retidos, em virtude de sanção disciplinar, que não forem restituídos, deverão ficar à disposição para a família, conforme regulamentação. Então, por exemplo, foi retido lá a televisão do preso, tá? E essa televisão não será restituída, vai ficar à disposição da família, que poderá buscar, tá? E retirar esse objeto. Então, essas aqui são as sanções administrativas, tá? Perda ou suspensão de regalias, suspensão de visitas concedidas em caráter de regalia, que são aquelas visitas extraordinárias, né? E a retenção de objetos. Então, apenas essas três. Agora, da aplicação das sanções disciplinares. Artigo 658. Na aplicação das sanções disciplinares, levar-se-ão em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e o seu tempo de prisão. Parágrafo único. Nas faltas graves, aplicam-se as sanções previstas nos incisos 3 e 4 do artigo 651 deste regulamento. O isolamento, a suspensão e a restrição de direitos não poderão exceder a 30 dias, ressalvada a hipótese do regime disciplinar diferenciado, e todo isolamento sempre será comunicado ao juiz competente. Então, olha só, por exemplo, quando aqui o artigo 658 fala que vai ser levado em conta aí a natureza, né, da falta, os motivos pelos quais aquela falta ela foi praticada, em quais circunstâncias e quais foram as consequências daquele fato, bem como a pessoa do faltou seu tempo de prisão. Então, vamos supor que o preso está lá, ele tem 5 anos que ele cumpre pena naquele estabelecimento e ele nunca foi um preso que cometeu falta, ele não tem falta anterior, tá? É um preso tranquilo, é um preso disciplinado, porém ele teve um desentendimento com um colega de cela, aquele colega provocou ele de alguma forma, e aí ele acaba, né, cometendo alguma falta. Então, tudo isso vai ser levado em conta, tá? O bom comportamento anterior dele, tá? Como é a sua rotina carcerária, os seus antecedentes ali no sistema prisional, as circunstâncias que motivaram, né, aquela falta, enfim, tudo isso. O isolamento e a suspensão e a restrição de direitos não podem exceder 30 dias, né, ressalvada a hipótese do regime disciplinar diferenciado, que tem um outro prazo, e todo isolamento sempre vai ser comunicado ao juiz competente, que é o juiz da execução, tá? O juiz que acompanha aí o preso, né, é o juiz da execução penal. As sanções disciplinares poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente. Então, nós podemos ter, por exemplo, a suspensão ou restrição de direitos juntamente com o isolamento, tá? Então, essas sanções serão aplicadas de forma isolada ou cumulativamente, tá? Pode ser uma ou pode ser, né, mais de uma e aplicada de forma cumulativa. São circunstâncias que atenuam a sanção. O que é uma atenuante, gente? Uma atenuante é algo, né, algum fato, alguma circunstância que vai ser levado em conta, o quê? Para amenizar a aplicação da sanção, tá? Vai beneficiar ali de alguma forma o faltoso, né? Quem cometeu ali uma infração disciplinar, tá certo? Então, isso vem para beneficiar, para abrandar de alguma forma a aplicação da sanção disciplinar. Então, são circunstâncias que atenuam a sanção, ó. Ausência de falta anterior. Então, é o que eu mencionei, né? O preso, ele nunca cometeu, tá? Ausência de falta anterior, cuidado, que não é nos últimos 12 meses, não é nos últimos 2 anos, aqui não deixa um lapso temporal, então é nenhuma falta, ele nunca cometeu falta ali na execução da pena, tá? Ausência de falta anterior. Tá certo? Cuidado para não confundir com o requisito do livramento condicional, que ele não pode ter praticado falta grave nos últimos 12 meses. Cuidado com isso, tá? Com essas confusões. Então, aqui, ausência de falta anterior. Nunca praticou uma falta, tá? É um preso que até então era disciplinado, é um preso que não dava trabalho. Então,
isso vai ser levado em conta para atenuar a sanção. A pouca importância da participação do preso na falta. Então, a participação dele não foi tão relevante, aquela falta aconteceria com ou sem a participação dele, então isso também vai ser levado em conta. Confissão espontânea, gente, confissão espontânea. Então, vamos supor que acha um celular numa cela, mas em um local que não dá para saber a quem pertence, tá? E aí, o preso confessa que aquele aparelho telefônico é dele, tá certo? Essa confissão espontânea vai ser levada em conta e vai atenuar aí a sanção disciplinar, tá? Então, confissão espontânea também atenua. Colaboração para a elucidação da falta, tá? Então, ele colabora para que sejam esclarecidos, tá? Como a falta ocorreu, quem participou, tá? Então, para elucidação da falta, isso também configura uma atenuante. E ter cometido a falta por motivo de relevante valor social ou moral, tá? O que que isso significa? Valor social, valor moral. Chega lá um preso, né? Um novo presidiário e os outros presos ficam sabendo que aquele novo preso, ele praticou um crime contra a dignidade sexual de uma criança, cujo pai também está preso. E esse pai, tá, ele acaba ali agredindo esse novo preso, por quê? Por relevante valor moral, tá? Relevante valor moral. Então, isso vai ser levado em consideração para atenuar a sanção disciplinar. São circunstâncias que agravam a sanção. Aqui, ó, nós acabamos de ver as atenuantes, agora nós vamos ver as agravantes. Enquanto as atenuantes, né, elas vão ser levadas em conta para beneficiar, para diminuir, para abrandar a sanção, aqui não. Aqui nós vamos ter agravante, né, que vai o quê? Aumentar a represália em relação à sanção disciplinar. Então, nós temos aqui a reincidência. O que é a reincidência, gente? Ele já praticou outra falta disciplinar anteriormente, tá? Ele já praticou outra infração disciplinar durante a execução da pena. Ele é reincidente, tá? Não é a primeira vez, não é a primeira falta que ele comete. Então, isso vai ser levado em consideração, né? Para pesar a mão aí na hora de aplicar a sanção. Coação ou indução de outros presos à prática da falta. Então, ele coage ali, ele induz, tá? Ele incita que outros presos pratiquem a falta. A prática de falta pelo preso em virtude de confiança nele depositada. Gente, abuso de confiança, isso aqui acontece, viu? Por exemplo, os presos que exercem trabalhos internos, tá? Mas ali, né, vamos supor, trabalho de jardinagem de horta, por exemplo. Eles têm uma certa confiança depositada neles, tá? E aí, às vezes, né, eles utilizam determinados equipamentos que não são acessíveis aos demais presos, para que eles possam exercer seu labor ali da melhor forma, da forma mais eficiente possível. E suponhamos que, em virtude disso, né, ele possui lá uma tesoura de jardineiro, porque ele faz a poda ali de determinadas árvores, enfim. E, em virtude disso, ele se utiliza, tá, de um momento ali de confiança nele depositada, e com a tesoura, né, de jardinagem, ele corta a tela que separa ali aquele ambiente onde ele exerce sua atividade da área externa e foge, dá no pé, racha fora, tá? Então, isso vai ser levado em conta porque ele abusou da confiança, ele tinha acesso, né, a equipamentos que os outros presos não têm, em razão dessa confiança que nele era depositada. Então, isso vai ser levado em consideração, tá, para agravar a sanção. A ação em concurso com outro preso. Então, ele mais outro preso, ou 2 ou mais presos, 3 ou mais presos, tá? Se unem ali para praticar a falta disciplinar. A prática de falta em local público. Gente, olha só, pensem que o preso, né, ele está em deslocamento, ele está recebendo atendimento médico, ou ele foi ao fórum, enfim. De alguma maneira, né, foi necessário que ele estivesse em algum local público e ele desrespeita algum funcionário, alguma pessoa, tá? Então, isso também vai ser levado em consideração para agravar
a sanção. Será considerado reincidente, será considerado reincidente o preso que tiver cometido qualquer outra falta disciplinar. Então, independente do tempo que passou em relação à primeira e à segunda ou às demais, enfim, independente, tá? Se ele já cometeu uma falta e posteriormente ele comete outra, ele é reincidente. Em relação à extinção de punibilidade da sanção disciplinar, extingue-se a punibilidade da sanção disciplinar no âmbito administrativo no prazo de 12 meses, a partir do conhecimento do fato. Então, a administração, ela vai ter um prazo, o fato foi cometido hoje, e hoje mesmo ele se tornou conhecido, tá? Notório. Então, o prazo vai ser de 12 meses a partir da data de conhecimento. Então, até daqui, um ano, 12 meses, a administração, ela pode punir aquela infração disciplinar. Porém, se passaram 12 meses, extingue-se a punibilidade, tá? Ocorre aí a prescrição da falta disciplinar e não será mais possível aplicar nenhuma sanção àquele preso, tá? E aí, nós temos aqui algumas particularidades, porque se o preso foge, nos casos de fuga, o prazo ele vai interromper, tá? Esse prazo de 12 meses se interrompe na data de sua ocorrência, então na data da fuga, voltando a contar a partir da data de recaptura do preso. Então vamos supor, nesse exemplo que eu dei, a falta foi cometida e se tornou conhecida hoje, então hoje já começa a correr o prazo de prescrição. Porém, quando for em março, o preso foge, então daqui até março passaram 3 meses, em março o preso foge, tá? E aí esse prazo ele vai ser interrompido. Esse prazo vai ser interrompido e ele só voltará a correr a partir da data que o preso for recapturado novamente, tá? Então, o prazo fica interrompido. No caso de recaptura do preso, a unidade prisional deverá comunicar imediatamente ao juiz competente, a SAI-GV, que é a Superintendência de Articulação e Gestão de Vagas, e a unidade prisional na qual o preso se encontrava recolhido por ocasião da fuga, solicitando o prontuário e demais documentações necessárias a fim de se instaurar o procedimento disciplinar. Na situação prevista no parágrafo 2º, não serão solicitados prontuários e outros documentos quando, por ocasião da implantação do SIGPRI, que é um sistema informatizado, já estiverem devidamente digitalizados e inseridos no sistema. Então, aí, através da outra unidade, já é possível acessar esses documentos. A execução da sanção disciplinar será suspensa por motivo de saúde, quando o órgão médico do sistema prisional assim aconselhar em parecer acolhido pelo diretor-geral da unidade. Então, por exemplo, o preso está doente, condições de saúde sugerem, tá, que aquela sanção disciplinar ela seja suspensa, tá? Então, se ele estiver doente ou com alguma enfermidade, aí vai ser suspensa se o órgão aí médico, do sistema aconselhar e em parecer acolhido pelo diretor-geral. Será garantido ao preso, na execução de sanção disciplinar de isolamento, o direito de ir à escola, desde que a sanção de isolamento não tenha vínculo com a atividade educacional em que o mesmo estiver regularmente matriculado. Então, se ele não cometeu, tá, a falta disciplinar ali na escola, ou que tenha vínculo ali de alguma maneira com a escola, ele poderá permanecer com o direito de ir à escola, tá? Então, agora, se a falta foi ocorrida lá no ambiente escolar, aí ele não poderá ir, tá? Parágrafo único. Será assegurado ao preso, na execução de sanção disciplinar de isolamento, o banho de sol após o cumprimento de, no mínimo, 1/3 da sanção, fato condicionado ao seu bom comportamento a critério do diretor-geral. Então, vamos supor que o preso ele pegou 30 dias de isolamento, tá? 30 dias. Então, 1/3 de 30 dias dá 10 dias. Ele cumpriu 10 dias e foi possível perceber, o bom comportamento, o diretor pode, tá? O diretor-geral pode permitir que ele tenha o direito ao banho de sol, tá? Então, olha, isso vai ficar condicionado ao seu bom comportamento e vai ficar condicionado ao critério do diretor-geral. Então, os requisitos são cumprir, 1/3 da sanção, cumprimento de 1/3 da sanção,
Depois, o bom comportamento e o terceiro aí, né, se o diretor-geral entender cabível, porque fica a critério dele. É isento de sanção disciplinar o preso que praticar a falta em consequência de alteração comprovada de sua saúde mental. Então, o preso, ele não está sob o domínio, tá, das suas faculdades mentais, tá? Sofre ali de alguma perturbação psicológica, alguma alteração psicológica, ele vai ser isento, tá? Ele vai ser isento da sanção disciplinar, desde que essa alteração seja comprovada, tá? E teremos uma junta médica, enfim, tá? Ele vai passar aí por avaliação. Da gradação das sanções disciplinares. A sanção será correspondente à falta cometida, devendo ser observadas as atenuantes e as agravantes, que foi o que nós vimos, né, ali atrás, tá? É vedada a total incomunicabilidade do custodiado durante o isolamento. Então, gente, é justamente o quê? Batendo na tecla daquela proibição, né? De tratamentos desumanos, tratamentos cruéis, degradantes, clausura, enfim. Não existe, tá, isolamento no nosso ordenamento jurídico hoje. Não existe. Depois da Constituição Federal de 1988, não existe isolamento de pessoa privada da liberdade, tá? O preso em isolamento, de qualquer forma, ele pode receber atendimento, né, dos setores, né, psicológico, assistente social, enfim, tá, jurídico, advogado pode ir até a unidade prisional, pode atender ele não existe isolamento. Por quê? Porque a Constituição Federal de 88, nem no pior cenário, tá, de exceção, de suspensão, de restrição de direitos fundamentais, que é o estado de defesa, o estado de sítio, nem nesses cenários ela trouxe previsão de incomunicabilidade. Então, o que dirá dentro de um período de normalidade, tá? Porém, por esse motivo, nós não temos isolamento, incomunicabilidade, né? Desculpa, nós não temos incomunicabilidade, tá? Então, é isso, tá? A Constituição, ela não trouxe, nem nos seus piores cenários, a incomunicabilidade de pessoa privada de liberdade. Por essa razão, isso não é motivo, né? Quanto mais aí num quadro de normalidade, de quando tudo vai bem, tá certo? Então, por esse motivo, nós não temos incomunicabilidade de pessoa presa. Durante o isolamento, são garantidos todos os direitos ressalvados ou dispostos no artigo 624 deste regulamento. São sanções disciplinares leves. Aqui nós já vamos para as sanções propriamente ditas, tá? Então, são sanções disciplinares leves. Advertência verbal, repreensão. Essas aqui são as leves, né? As leves. Considero sanções disciplinares médias, suspensão ou restrição de direitos e isolamento na própria cela ou local adequado, o período, tá? Vocês precisam saber esse período para diferenciar quando a sanção vai ser leve ou vai ser média, ou vai ser grave. Desculpa, vai ser média ou vai ser grave. Então, de 10 até 20 dias, a sanção é média, tá? De 10 a 20 dias, tá? Então, pode ser 10, 11, 12, 13, enfim, tá? Dentro desse lapso aí é média. Agora, se for de 21 dias até 30 dias, aqui nós já temos o quê? A sanção disciplinar grave, tá? Por isso que vocês têm que diferenciar o lapso temporal, porque a questão pode falar que um preso foi submetido a uma sanção disciplinar de isolamento de 22 dias e pedir para você tipificar qual foi o tipo de falta cometido por ele. Então, você tem que saber que foi uma falta grave, porque ele recebeu uma sanção disciplinar grave, tá? Então, aqui, né? As leves são advertência verbal e repreensão. As médias, suspensão ou restrição de direitos e isolamento na própria cela ou local adequado por período de 10 até 20 dias. E a grave, as sanções disciplinares graves, isolamento de 21 até 30 dias e a mais grave das sanções, que é a inclusão no regime disciplinar diferenciado, tá? Então, essas aqui são as sanções para cada tipo de falta praticada. Aqui um quadrinho para vocês, tá? Quiserem tirar a print aí para depois fazer uma revisão de maneira mais fácil. Agora vamos falar a respeito do conselho disciplinar, gente, que é, né, o responsável por julgar as infrações disciplinares. Vamos lá. O Conselho Disciplinar, de que trata o inciso 7 do artigo 91,
é organizado pelo diretor-geral da unidade prisional, então quem vai organizar é o diretor-geral da unidade prisional e destina-se ao processamento e julgamento das faltas disciplinares cometidas pelos presos, bem como a cominação das devidas sanções administrativas. Então, o Conselho Disciplinar é organizado pelo diretor-geral da unidade prisional e se destina ao processamento e julgamento das faltas disciplinares cometidas pelos presos, bem como a cominação das devidas sanções administrativas. Cabe ao diretor-geral, como responsável pela organização e estruturação do Conselho Disciplinar, a designação de seus membros e respectivos suplentes. Então, quem vai indicar, tá? Quem vai organizar ali os membros que compõem o Conselho Disciplinar é o diretor-geral, tá? E o Conselho é organizado aí por ele também. O Conselho Disciplinar é composto por, no mínimo, 6 titulares, capazes e experientes. A saber, o presidente, gente, é o diretor-geral, tá? O presidente do Conselho Disciplinar é o diretor-geral da unidade prisional e ele pode delegar essa função a um dos diretores setoriais. Então, ele pode delegar para o diretor de segurança, ele pode delegar para o diretor administrativo, para o diretor de atendimento, tá? É delegável aí essa função. O secretário do CD, né? Ele é representado por servidor qualificado para exercer o secretariado junto ao Conselho Disciplinar. Então, pode ser qualquer servidor, desde que seja qualificado. A defesa, gente, é imprescindível, tá? É imprescindível a defesa. Vai ser representada pela Defensoria Pública ou por advogado constituído, né, advogado particular do preso, ou se não tiver Defensoria Pública e o preso não tiver advogado particular, vai ser exercida pelo analista executivo de defesa social, que é o ATJ, tá? Aqui, ó, o ATJ, que é o que normalmente acontece, viu, gente? O que normalmente acontece é o ATJ fazer a defesa. O que não pode é o preso ir a conselho, tá? Sem ter defesa. Isso aí é inaceitável, até anula ali a decisão do conselho, tá? Porque tem que ter defesa. Então, se não tiver defensoria pública naquela comarca e se o preso não tiver advogado particular, o que acontece normalmente é que essa defesa seja feita pelo analista pelo analista executivo de defesa social, o analista técnico-jurídico, que é o ATJ, tá? Observados os limites legais de exercício da função previstos neste regulamento, sem, contudo, deixar de contribuir eficientemente para a justa classificação da falta disciplinar. Os membros votantes. Os membros votantes são um representante da equipe de segurança, então pode ser até um policial penal, tá? E 2 técnicos ligados à diretoria de atendimento. Então pode ser uma psicóloga, um assistente social, tá? Qualquer pessoa que seja ligada aí à diretoria de atendimento. Pode ser um enfermeiro, pode ser um médico, qualquer pessoa, tá? Parágrafo 1º. Serão, no mínimo, 3 membros votantes, mantendo-se para todos os efeitos a composição ímpar, recomendada a alternância destes membros a cada 6 meses. Então, né, a cada 6 meses vão mudar aí os membros, tá? Ao presidente do Conselho Disciplinar não será permitido votar. Então, o diretor-geral, que é o presidente do Conselho, ele não tem direito de voto, tá? Ele não tem direito de voto. Artigo 100, ó. Serão impedidos de participação no Conselho Disciplinar o servidor que classificou a falta, né, que enquadrou a falta ali como média, leve, grave, o servidor que de alguma forma tenha presenciado os fatos, porque esse servidor vai ser o quê? Testemunha, né? Então não tem como ele ser testemunha e ser um membro ali do conselho. O servidor que possua relação de parentesco, amizade ou desafeto com o preso ou funcionário envolvido na ocorrência. Então, se tiver amizade, desafeto com o preso, ou foi o funcionário, né, que está ali de alguma forma envolvido na ocorrência também, serão impedidos de participação no Conselho Disciplinar. O Conselho Disciplinar somente funcionará com a totalidade de seus membros, reunindo-se ordinariamente uma vez por semana, mantendo a constância do dia. Então, esse dia vai ser fixado pelo diretor-geral. Então, toda quinta-feira, né? Toda quinta-feira o conselho vai se reunir, tá? E vai ser essa constância de dia. O conselho ele pode se reunir em caráter extraordinário, sempre convocado pelo diretor-geral. Então, suponhamos que tem uma demanda muito grande, né? Muitas faltas disciplinares ali que precisam ser apreciadas pelo conselho. Aí o diretor ele pode, tá, convocar aí em caráter excepcional, em caráter extraordinário. Ao Conselho Disciplinar, cabe analisar e decidir acerca
né, vai analisar e decidir acerca das faltas disciplinares, sejam elas graves, médias ou leves, né, e sugerir a respectiva sanção. Gerenciar, por meio de ações e deliberações de competência de seu presidente, o procedimento disciplinar, decidindo sobre incidentes, inquirindo o preso, né, tomando ali depoimento dele, fazendo perguntas, visando esclarecer os fatos e circunstâncias das ocorrências, bem como solicitando diligências. Então, ele pode informações aos diversos setores da unidade prisional, a fim de que seja aplicada a devida sanção administrativa. Então, o Conselho pode entender que é necessário ouvir uma testemunha que não foi feita oitiva, tá? Então, ele pode solicitar essa diligência. Viabilizar por meio de ações e deliberações de competência de seu secretário o trâmite das ocorrências de sua responsabilidade. Garantir, por meio de ações e deliberações de competência de advogado constituído, de defensor público ou a falta deste, de ATJ, o direito do preso ao contraditório e à ampla defesa, tá? Que é indispensável. Analisar e julgar, por meio de ações e deliberações de competência de seus membros votantes, as faltas disciplinares. Parágrafo único. Aos membros suplentes compete substituir os membros titulares sempre que for necessário, né? Então, por algum motivo, o titular não pôde estar presente, será substituído aí pelo suplente. Bem como compete ao membro presidente, de acordo com a demanda de trabalho, designar auxiliares para viabilizar a celeridade do procedimento disciplinar. As faltas disciplinares deverão preferencialmente, não é uma obrigatoriedade, tá? Preferencialmente ser apuradas na unidade prisional em que ocorreram. Às vezes isso não vai ser possível, porque o preso foi transferido, tá? Contudo, quando tal não for possível, em razão de eventual urgência de transferência do preso, o procedimento vai ter continuidade na unidade prisional de destino. Então, se ele foi transferido, a falta continua a ser julgada lá na unidade para onde ele foi, tá? Então, assim, ele cometeu a falta disciplinar numa unidade, foi transferido, a falta vai ser apurada na nova unidade onde ele se encontra, tá? O procedimento disciplinar, uma vez instaurado, não deverá, em hipótese alguma, restar interrompido, devendo a unidade prisional de origem, a fim de assegurar sua continuidade, em até 5 dias contados da transferência do preso, encaminhar documentação referente à apuração das faltas disciplinares. É isso, pessoal, que nós tínhamos para falar a respeito, né, das sanções e do Conselho. Vou trazer, né, posteriormente mais temas sobre o REMP, que eu sei que é de grande interesse de vocês, né? Também vou fazer outras lives falando a respeito daquele decreto legal, bacana, que todo mundo gosta, tá certo? E nós encerramos por hoje. Gente, se ficou alguma dúvida, né? Como sempre, eu já me coloco aí à sua disposição, pode me procurar lá no Instagram, pode mandar mensagem lá, tá? Acalme o coração em relação a isso que aconteceu, né? Terminar o ano com essa surpresa, para muitos agradável, para outros nem tanto, mas enfim, é o cenário que nós temos. Como eu disse no início, né? Nós temos que seguir em frente, erguer a cabeça e pensar que tudo que acontece, né, é para o nosso bem. Eu desejo a vocês um excelente final de ano, gente. Um ano, né, de 2022 repleto aí de realizações, com muita saúde, né, muita fé em Deus para seguir em frente, para enfrentar os obstáculos, tá? Podem contar comigo aí, se precisarem, tá? Um ótimo ano novo, uma excelente virada de ano para vocês. E 2022 nós estamos juntos, tá? E seu esforço vai valer a pena, tá? Mantenha firme aí, foco total, tá certo? Um abraço e até mais. Tchau!